Sabe quando você quer desenvolver uma aplicação desktop, mas você fica um pouco desmotivado, porque geralmente você tem que aprender um framework novo, acompanhado de uma linguagem de programação nova, e ainda tem a curva de aprendizado para você aprender. Isso acaba tornando um pouco desmotivador, né? Então hoje eu vou mostrar para você que já está acostumado a desenvolver para web, como a gente vai conseguir desenvolver utilizando as mesmas tecnologias, ou seja, JavaScript, CSS, HTML, para conseguir construir aplicações incríveis para desktop. Sim, vocês vão conseguir utilizar tudo isso que você já sabe e de uma forma muito prática e rápida, vocês já vão conseguir transpor esse conhecimento para conseguir desenvolver aplicações desktop também e rodar em diversas plataformas, sendo ela Windows, Linux ou iOS. Tudo isso a gente vai conseguir fazer utilizando o Electron.js, que é um framework do JavaScript. Incrível, né? Então seria agora que eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Bom, pessoal, então agora eu estou aqui de volta, mostrando para vocês a tela do meu computador. A primeira coisa que a gente precisa ter instalado é o Node, porque sem o Node a gente não vai conseguir rodar o JavaScript na nossa máquina, né? Caso vocês não tenham o Node instalado, é importante que vocês vão aqui nessa página do Node, nodejs.org. E caso seja o Windows, vocês vêm aqui e instalam a versão para Windows. Caso não, também tem outras versões aqui. Então, para começar agora aqui o projeto, eu já criei uma pasta para começar. Então, você vai ter que criar uma pasta, né, para a gente deixar os arquivos do projeto. Antes de começar a codar, a gente também precisa instalar o framework que a gente vai utilizar, que é o Electron.js, né? Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai rodar o NPM, ou pode ser o Yarn, que são os gerenciadores de pacote que tem para o Node. Então, vou usar o NPM para instalar. O comando que a gente precisa instalar é esse aqui, o npm install safe dev electron. Isso vai instalar o Electron na máquina de vocês, é só esperar instalar. Então agora eu vou inicializar o projeto aqui utilizando também o npm. Para fazer isso eu vou utilizar um comando do npm, que é o npm init. Bom, aqui ele vai pedir para você colocar um nome para o seu pacote. Tá? Eu vou deixar tutorial Electron. Você pode colocar o nome que você quiser. E esse nome que você utilizar aqui no nome do pacote vai ser o nome que vai ter o seu projeto. Então é importante você escolher um nome legal. Vai aparecer essas outras coisas aqui. Pode dar enter aqui em tudo. A gente vai configurar isso melhor. Aqui vocês podem ver que gerou um package.json, né? Esse arquivo ali é esse arquivo de configuração do nosso projeto. Então aqui tudo que vocês tiverem preenchido na hora que vocês estiverem executando esse comando vai aparecer aqui. Eu vou mudar algumas coisas. Bom, então aqui eu mudei algumas coisas. Eu poderia ter feito isso naquela hora que eu dei o comando para inicializar e preenchido pelo terminal de comando, mas eu preferi mudar por aqui. O que eu mudei foi, eu mudei o ponto de entrada da main. Esse aqui vai ser o arquivo principal, o nome que ele vai ter, o arquivo que vai ser chamado para a gente executar o projeto. E eu coloquei também alguns scripts aqui, que quando eu digitar esse comando start, eu quero que seja executado isso aqui. Quando eu digitar esse dist, eu quero que seja executado isso aqui, certo? Feito isso, a gente já pode vir aqui e criar um nosso comando main.js, lembrando que esse arquivo ele é exatamente o que eu estou referenciando aqui. Eu também vou criar um segundo arquivo chamado preload.js. Como o nome está dizendo, ele é um arquivo de pré-carregamento, então ele vai configurar algumas coisas assim que o carregamento do aplicativo estiver iniciado. E aí aqui eu vou colocar essas linhas aqui. A primeira linha eu estou importando o Electron e na segunda linha eu estou chamando uma classe e passando um título para o aplicativo. Então aqui o nosso aplicativo que a gente vai fazer vai ser um aplicativo de conversão de temperatura. Eu vou colocar aqui, né? E esse nome que eu preenchi aqui é o que vai aparecer lá no topo da janela quando a gente estiver executando o programa e ele estiver aqui aparecendo na tela. Aqui agora eu também vou importar o Electron.js e configurar algumas coisas para que a gente consiga inicializar e rodar o aplicativo aqui no Windows. Então aqui eu importei alguns arquivos que a gente vai precisar utilizar. E agora eu vou criar uma janela e vou definir o tamanho da janela que o nosso aplicativo vai ter. Eu configurei algumas coisas iniciais para que aconteça quando a gente inicializar a nossa aplicação. A primeira coisa foi definir o tamanho que ele vai ter de largura e de altura, então a janela, o tamanho da janela. Aqui eu referenciei aquele nosso arquivo de preload. E aqui nessas últimas duas linhas eu configurei uma coisa importante, que é a integração com o Node. Deixando isso aqui ativado, eu vou conseguir utilizar o Node e bibliotecas do Node que eu tiver instalada aqui no meu sistema. Eu já vou adiantar para vocês que isso aqui, dependendo da forma que vocês utilizarem, pode abrir brechas de segurança. Então, eu recomendo se vocês forem fazer um aplicativo e colocar ele para outras pessoas utilizarem ou colocar em alguma
loja, né? Que vocês investiguem melhor como usar isso aqui da melhor forma para evitar problema de segurança na aplicação de vocês, ok? Aqui eu coloquei algumas coisas a mais também aqui no arquivo main.js, foi isso aqui, que quer dizer que quando a aplicação estiver pronta para ser criada uma janela, e também quando a gente clicar e as janelas forem fechadas, se a nossa plataforma não for o macOS, ele vai fechar. Isso aqui também é uma coisa simples, só para resolver um problema de compatibilidade que pode acontecer. A outra coisa muito importante também foi que eu coloquei aqui um caminho de HTML, onde, por exemplo, está apontando para uma sequência de pastas onde o nosso arquivo vai ficar aqui, e ele tem que bater com o que está escrito aqui, senão não vai funcionar, tá? Aqui no HTML eu vou executar o comando do Visual Studio Code que vai gerar um template do básico do HTML pra gente, e vou preencher. A gente não precisa desse título aqui porque a gente já definiu o título lá no nosso arquivo JavaScript. Eu já vou criar aqui um link para um CSS externo que eu vou utilizar. Vou criar a estrutura do nosso projeto. Isso aqui vai muito de cada um de vocês, o front-end, a aparência do aplicativo, mas eu vou usar como exemplo isso aqui, então eu vou fazer e eu volto para vocês quando eu tiver terminado essa parte do front-end. Bom, então agora, como vocês podem ver aqui, eu terminei de fazer a front-end da aplicação. Deixa eu fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Então, para executar a janela que a gente tem, é só a gente executar npm start, lembrando que eu configurei ele para executar esse comando aqui. Então, eu executar npm start é a mesma coisa que eu executar isso, ou vice-versa. Se eu digitar npm start, a gente vai ver aqui a nossa aplicação já funcionando. Tá desse tamanho porque eu coloquei desse tamanho, enfim, como tá tudo configurado, né? Então, o que falta agora é fazer a lógica para que quando eu digite a temperatura aqui em Celsius, ela se transforme em Fahrenheit e vice-versa também. Eu quero que quando eu digite temperatura aqui em Fahrenheit, ela também seja mostrada aqui em Celsius. Para fazer isso, a gente vai usar o nosso arquivo JavaScript. Eu já deixei ele referenciado aqui. A gente vai usar esse arquivo script.js. Já vou criá-lo aqui. E agora que eu tenho ele criado, é só a gente fazer a lógica para fazer essa conversão acontecer. A gente vai precisar prestar atenção aqui ao nome das classes e a ID que a gente tem aqui dos nossos inputs, porque a gente vai capturar e observar eles no nosso JavaScript. A primeira coisa que eu vou fazer é capturar esse input aqui do grau Celsius, que é quando eu digito aqui, né? Eu quero pegar esse valor e também observar aqui o do input de Fahrenheit, que está com essa ID aqui. Bom, então aqui agora o que eu fiz foi capturar, né, esses valores, passei o ID que eles têm e armazenei numa variável que vai estar observando aqui. E aí quando a nossa, também outra coisa que eu fiz foi quando a nossa página estiver terminado de carregar, eu quero que esse campo do grau Celsius fique com esse foco. Então toda vez que a página carregar, o foco já vai ficar aqui nesse input. Então ó, eu estou recarregando, apertando Ctrl R e o foco fica aqui. Se eu fizesse para ser no Fahrenheit, por exemplo, vocês podem ver que eu não estou apertando em nada, ele já começa aqui no Fahrenheit. O próximo passo é observar o que está sendo digitado nesse input e pegar esse valor e fazer a conversão. Então eu vou observar primeiro o que está sendo digitado aqui, pegar esse valor e fazer a conversão de grau Celsius para grau Fahrenheit. Bom, então agora se eu digitar aqui uma temperatura, essa temperatura tem que aparecer ali em Fahrenheit. Agora, quando eu digito aqui a temperatura em graus Celsius, ela aparece aqui. Então, 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. Você pode confirmar aí que está certo. Agora, eu vou fazer o inverso. Quando eu digitar aqui um valor, eu quero que esse valor seja representado ali em graus Celsius. Ele aparece e troca aquele zero ali por a temperatura que seria equivalente em graus Celsius, tá ok? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o Celsius, só que agora eu vou mudar para Fahrenheit. Então agora, quando eu digito uma temperatura aqui em Fahrenheit, a gente sabe quanto que ela equivale em Celsius. Então, por exemplo, 30 graus Celsius equivale a 86 Fahrenheit, assim como 86 graus Fahrenheit equivale a 30 graus Celsius. E assim por diante. Então a gente tem aqui o nosso programa funcionando em Electron. No próximo vídeo, vou mostrar para vocês como que vocês podem pegar essa aplicação aqui e gridar ela para ter ela funcionando no Windows, tá? Pegar isso aqui e gerar um instalador, um arquivo executável que vai transformar isso em um executável que você pode dar para o seu amigo
para qualquer pessoa que tem um computador Windows conseguir instalar isso aqui e usar o aplicativo que vocês fizerem. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem um like, um comentário para sugestão de um vídeo. E é isso, vejo vocês na próxima. Até mais.